Oi, turma! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Essa é a videoaula 5. Bom, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a reta numérica e tentar revisar como representar números racionais na reta numérica, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre os números decimais, vimos a sua representação, vimos como representar um número decimal na forma fracionária, falamos sobre sua parte inteira, sua parte decimal, a questão da leitura, enfim. É muito importante que você tenha assistido a videoaula 4, tá bom? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a reta numérica. Bem, gente, a reta numérica ela é utilizada para a gente ordenar os números, né? Ela é uma representação mais geométrica e facilita muito o entendimento do conjunto dos números naturais. Vocês vão ver esse ano o conjunto dos números inteiros e vocês vão perceber que a reta numérica ela é um instrumento que auxilia a aprendizagem e a interpretação de muitas situações, tá certo? Então vamos aqui. Eu representei aqui nessa reta numérica alguns números naturais. Percebam que o sentido de crescimento da reta numérica é da esquerda para a direita. Então a gente está aí com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, né? A gente sabe que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, entre dois números naturais, existem infinitos números, tá certo? Então, como representá-los? Por exemplo, 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. 0,7 está entre 0 e 1. Eu poderia aqui passar horas falando números que estão entre 0 e 1. Da mesma forma, entre 1 e 2, entre 2 e 3, enfim. Mas aí, gente, na hora de representar esses números, a gente vai analisar a divisão desses intervalos. Então, entre 0 e 1, eu posso dividir em 5 intervalos menores ou em 10 intervalos menores. Enfim, é através dessa divisão que a gente vai poder obter a representação desses números decimais, tá bom? Então, olhem só, como representar números racionais na reta numérica? Bom, a gente vai aprender isso através de exemplos, tá? Nesse primeiro exemplo, eu coloco assim: observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número 0,4 nessa reta? Gente, para a gente marcar a alternativa correta é muito simples. Por quê? Porque o 0,4 todos conseguem perceber que é um número que está entre 0 e 1, tudo bem? E o único ponto, ou melhor, a única letra que representa o ponto que está entre 0 e 1 é o S. Então, logo, a alternativa correta seria a letra D, tá bom? Mas vamos entender por que é o S, tá? Observe, gente, que entre 0 e 1 eu tenho 5 espaços, tá bom? Você pode contar e você vai perceber que eu tenho 5 espaços. Então, gente, eu tenho que pegar o 1, que é um número natural, que representa o tamanho desse intervalo, e dividir em 5 espaços. Então, quando eu pegar 1 e dividir por 5, eu vou obter o 0,2. Então, isso significa que cada tracinho representa 0,2. Como eu já expliquei anteriormente que o sentido de crescimento da reta numérica é da esquerda para a direita, basta eu ir somando ao tracinho anterior 0,2. Então ali, ó, eu tenho um tracinho maior que representa o zero. No segundo tracinho eu tenho 0,2.
No terceiro, que é onde está o S, eu tenho um 0,4. No próximo, 0,6. No próximo, 0,8. E por fim, um tracinho maior que representa o 1. Tá certo? Então, essa é a maneira da gente representar os números decimais na reta numérica. É através dessas divisões. Professor, essas divisões sempre será em 5 espaços? Não, gente. Esse é um detalhe que precisa ser levado em consideração. Às vezes está sendo dividido em 4 espaços somente, às vezes em 10 ou em 20, enfim. Então você precisa saber essa divisão para poder determinar os números decimais que estão entre esses números naturais relacionados na reta, tá bom? Então, como eu falei, a alternativa correta é a letra D. Bom, tá aí a resposta, tá bom? Destacado de vermelho. No segundo exemplo, ele diz: observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual ponto representa a localização do número 1/3, 1/3, nessa reta? Bem, gente, qual é o conselho que eu dou para vocês, né? Qual é a dica? Quando eu tenho uma fração e quero obter a sua representação na reta numérica, para ficar mais fácil, é interessante que você divida, né, numerador por denominador e obtenha a forma decimal desta fração. Porque observe que esse número está na forma fracionária. Então, vamos obter a forma decimal, tá bom? 1 dividido por 3, gente, é 0,3333. A gente cai no que a gente chama de dízima periódica. Mas vamos aqui considerar somente 2 casas decimais, tá bom? E aproximar. Então, o resultado de 1/3 é 0,33, aproximadamente. Esse número já é suficiente para a gente determinar a sua representação na reta numérica. Gente, se é 0,33, é claro que esse número está entre 0 e 1. Vocês concordam comigo? Bom, essa reta numérica, gente, ela só está dividida em 2 espaços. E observe que o intervalo mede 1. Se você está dividindo em 2, se você pegar o 1 e dividir por 2, dá 0,5. Então, cada espacinho desse representa o 0,5. No tracinho ali à esquerda do ponto Q, onde tem um 0, tá bom? Se eu somar com 0,5, eu vou ter o tracinho do meio, entre 0 e 1. Então, naquele tracinho do meio, eu coloco 0,5. Professor, mas 1/3, o senhor falou que é 0,33. Então, é antes de 0,5 e depois de 0, tá certo? Então, gente, o ponto que representa a fração 1/3 é o ponto Q, tá bom? Então, tá aí a resposta destacado na cor vermelha. Vamos ao terceiro exemplo. Na reta numérica a seguir, o ponto P representa o número 960 e o ponto U o número 1010. Em qual ponto está localizado o número 990, sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades? Bem, gente, nessa questão, ele deu a informação para a gente que a cada segmento, né, a cada ponto que a gente vai passando, a gente vai somando 10 unidades. Então, como o ponto P é 960, o ponto Q é 970, o ponto R 980, o ponto S 990, o ponto T 1000 e o ponto U, como está colocado aí, 1010, tá bom? Então, a resposta correta vai ser o ponto R, tá bom? Que é o que o ponto R não, desculpem, gente, o ponto S, que é o que representa 990, tá bom? Então tá aí destacado de vermelho. A resposta correta é o ponto S, que representa o número 990. No quarto exemplo, diz o seguinte:
Observe abaixo a representação da reta numérica dividida em partes iguais, tá bom? Então, essa informação é importante. Qual dos pontos marcados nesta reta é a localização do número 5/2? Bom, 5/2 está na forma fracionária. Qual é a dica que eu dou para vocês? Vamos representá-lo na forma decimal. 5/2, vamos pegar o 5 e dividir por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, a forma decimal do 5/2 é 2,5. Turma, 2,5 está entre 2 e 3. Logo, o ponto R é o ponto que representa a fração 5/2. Então, tá aí a resposta destacado na cor vermelha, tá bom? Turma, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter colaborado, né, com o aprendizado de vocês nessa parte do conteúdo. Junto com essa videoaula, vai a atividade 2, tá bom? Como eu falei anteriormente, né, nos vídeos passados, a atividade 2 vocês terão até terça-feira para estar enviando, tá? Lembrando, gente, a atividade 1 eu deixei um tempo mais longo por conta desse processo de adaptação na plataforma, tá bom? Muitos de vocês entrando depois, aprendendo a utilizar, tá bom? Mas a partir dessa atividade 2, o prazo vai ser de sexta-feira até terça-feira, tá bom? E na aula de terça-feira, a gente já vai iniciar a correção da atividade 1, tudo bem? Turma, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço e bons estudos.